Boa tarde. Eu vou falar sobre seios. Primeiro, agradecer ao convite e a responsabilidade de apresentar essa aula, porque é muito grande a quantidade de staffs meus, professores, e eu apresentar uma aula para eles aqui, e também pela variedade da plateia. Temos desde acadêmicos, temos cirurgiões de cabeça e pescoço, otorrinos, pediatras, é, é, enfermeiro, não, sonografista. Então, assim, é um tema para uma plateia muito ampla. A minha aula eu vou falar sobre seios, fístulas e cistos branquiais. Tem muita semelhança com a aula do Dr. Ney, porque também são patologias congênitas e tem a parte embrionária que tem uma certa semelhança. Primeiro eu vou falar para você poder diferenciar e entender mais ou menos o que é cada um, né? Primeiro a fístula, né? Lembrando da embriologia, eu vou chamar todos no englobado de remanescentes do aparelho branquial, que dividem de 1 a quarta fenda branquial. Elas estão presentes normalmente entre a 4ª e a 8ª semana de gestação, e um mau fechamento dessas fendas branquiais vão causar anomalias. E é importante você saber a anatomia, porque isso implica tanto no diagnóstico quanto na sua programação cirúrgica. Lembrando, a fístula... Travou aqui. A fístula é uma comunicação completa. Vou falar da mais comum aqui, né, que é da faringe para a pele. É um trajeto completo. O seio é um trajeto parcial, ele interrompe no meio, então tem um orifício externo, mas ele termina em fundo cego. E o cisto acaba sendo o seio, como se fosse o seio sem o orifício externo. Ele permanece fechado. E aqui são as diversas localizações que podem acontecer. Aí você tem que estar... Eu vou falar separadamente de cada uma, mas aqui a localização do primeiro arco, o segundo, que é ao longo do esternocleidomastoide, o terceiro, que também tem uma certa relação com o esternocleido, mas o ósseo interno é diferente, e a do quarto arco, que é bem rara também, é mais inferior. Por que é importante falar dos remanescentes do aparelho branquial? Porque eles representam 30% de todas as massas congênitas. Então, quem trabalha com criança, em algum momento, vai se deparar com algum tipo de remanescente do aparelho branquial. E eles podem se manifestar das mais diversas formas. Ele pode ser desde o assintomático, a mãe apenas chega dizendo que tem um orifício aqui no pescoço e vai ser investigado, mas ele pode se apresentar com secreção cervical, massas, pode se apresentar inicialmente já com quadro infeccioso, um abscesso, em casos mais raros, mas também é possível, com parotidites e tireoidites, dependendo do tipo de anomalia. Começar com a ordem, né? Os remanescentes da primeira fenda. Eles são bem raros, menos que 1% de todas as anomalias do aparelho branquial, e eles fazem o diagnóstico principal com lesões pré-auriculares. É comum confundir, já vi pacientes, até na minha família é comum, um orifíciozinho aqui perto do tragus, da orelha, e acabar classificando como de fenda do primeiro arco, e na verdade não é. É apenas um seio ou uma fístula pré-auricular. Ele não é verdadeiramente branquial. Ele não deriva de uma fenda. Então, assim, se você vê várias... É até comum a gente encontrar em ambulatório ou até na família, porque tem uma característica familiar, essas lesões pré-auriculares, mas elas não são... Elas dificilmente são da primeira fenda, porque elas são bem raras. E esse é o principal diagnóstico diferencial. A primeira fenda ela é responsável pelo processo maxilar. Então, falhas na primeira fenda também podem estar associadas a lábio leporino, malformações do pavilhão auricular. Então, você deve investigar isso também. Comprometimento da audição. E ela pode se apresentar com parotidite. Pela localização e a questão anatômica, ela pode, em uma
quantidade significativa, se apresentar com um processo inflamatório, e esse ser o primeiro sinal de uma complicação da primeira fenda. Ela é classificada em 2 tipos. Tipo 1, normalmente ela não tem comunicação com o canal auditivo e ela passa lateral ao nervo facial. A tipo 2, ela comunica com o canal auditivo, ela tem um trajeto mais longo e ela é medial ao nervo facial. É uma cirurgia desafiadora, ela tem uma taxa de recorrência alta. A programação cirúrgica para ela é você tirar toda a lesão e fazer uma parodidectomia superficial. E, normalmente, é uma cirurgia que precisa de mais de uma abordagem. A média na literatura, para que você conseguir resolver completamente uma lesão da primeira fenda, cirurgicamente, é de 2 a 4 abordagens. Importante, como ela tem essa relação com esse diagnóstico diferencial e é muito mais comum as lesões pré-auriculares, é sempre importante você mandar para a biópsia. Você pode estar operando pensando que é uma lesão pré-auricular, simples, sem ser do aparelho branquial, e ela ficar recidivando, ficar evoluindo com infecção, e você não saber por que aquela cirurgia não deu certo. Possivelmente você pode ter operado uma lesão de primeira fenda achando que era uma lesão pré-auricular comum. Então, é sempre importante mandar para o laboratório, para a patologia à fístula, porque na do primeiro aparelho ela vai ter um epitélio respiratório ou pavimentoso, o que não é tão comum na fístula pré-auricular comum. Normalmente ela termina em fundo cego, no ósseo, ou então na cartilagem, e aqui não, aqui ela tem uma comunicação. Aqui é a cirurgia, né? Aqui já foi ressecado o nervo facial, aqui é a parótida. Essa aqui é uma fístula do tipo 2, ela tem uma implantação mais baixa. Aqui é o nervo facial dissecado, e aqui era o trajeto que ela fistulizava, e aqui é o bolsão cístico da lesão. Então, você vê que é uma anatomia difícil, você pode risco de lesar o nervo facial, então sempre utilizar um monitor de nervo. A boa notícia é que ela é bem rara, dificilmente você vai abordar. E essa aqui é a mais comum, que é a do tipo 2, segundo arco. E muito bom para a criança, porque de todas as fístulas ela é a mais comum e, teoricamente, ela é a de melhor resolução, que responde melhor ao tratamento cirúrgico. A segunda fenda está relacionada à formação do iode e da fossa tonsilar. O trajeto dela sendo fístula, normalmente, o externo, ela sai em qualquer localização ao longo do esternocleidomastoide. Então, isso é importante você documentar no exame físico. E o ósseo interno pode ser em qualquer local da naso-orofaringe, mas é muito comum, mais comum disparado é na fossa tonsilar. Os sinais e sintomas. Você vai ver, no caso do cisto, só a massa, que aí você vai diferenciar no exame físico ao longo do esternocleidomastoide, você vai investigar com ultrassonografia. Se for fístula, a queixa dos pais, normalmente, é uma secreçãozinha salivar, e em alguns momentos ela pode se tornar purulenta se tiver uma infecção respiratória associada, que pode ser a queixa inicial, ou então aqui nesse caso, que é uma pequena nodulação, que na verdade aqui ele é um remanescente cartilaginoso, que é um nódulozinho bem superficial, também é relacionado à segunda fenda. Ela tem uma classificação. Aqui é a tipo 1, que ela é bem superficial ao músculo esternocleidomastoide. A tipo 2, ela é adjacente à bainha carotídea, mais profunda do esternocleido, é a mais comum. A tipo 3, ela penetra na bainha e muitas vezes passa entre a carótida interna e externa. E o tipo 4, que ela é adjacente à parede da faringe. A abordagem cirúrgica. Qual o melhor momento para se operar? Isso ainda é controverso na literatura. Alguns defendem que você só opere a partir de 2, 3 anos de idade, pela dificuldade anatômica, pelo tamanho da criança.
E tem outros não. Tão logo dado o diagnóstico, se opere, porque em até 20% as crianças, antes da intervenção cirúrgica, apresentam algum processo infeccioso. Então, é um índice de infecção alto. Então, quanto precoce você operar, melhor. A tendência lá do serviço é operar o quanto antes, porque sim, já é um serviço que tem uma equipe de anestesistas familiarizado com a criança, então já diminui o risco anestésico. Os cirurgiões também já são especializados, cabeça e pescoço, cirurgião pediátrico que já tem um trato maior com a criança. Então, essa dificuldade anatômica, anestésica, de complicação é baixa, então a gente tende a operar o mais cedo possível, antes da primeira infecção, claro. Em relação à infecção também, né, muito parecido com o que o doutor Ney falou, a gente tende a operar fora do processo infeccioso, antes do primeiro processo infeccioso, porque se ele já teve um processo infeccioso, a ressecção cirúrgica é mais complicada e o índice de recidiva é maior. E jamais se operar em vigência do processo infeccioso. Você tende a operar de 4 a 6 semanas após resolução da infecção. A cirurgia, no caso da fístula, né? Aqui é bilateral, ele tem um osso que pode acontecer em até 10% dos casos. Qual é a programação? É você dissecar a fístula, o orifício externo, e ir ascendendo o mais alto possível e fazer a ligadura. Como assim? Assim é difícil você diferenciar se isso é um seio, porque ele pode terminar em fundo cego, ou se ele é uma fístula que comunica até a fossa tonsilar. E você tem algumas manobras que podem lhe ajudar durante o procedimento cirúrgico. Uma é cateterizar. Como é que volta? Uma é fazer a cateterização do trajeto, seguir até o mais alto possível, fazer a ressecção. Você faz cateterismo da fístula. Outra que, nesse caso, é você fazer a injeção de um azul, que ele vai corar todo o trajeto, isso facilita a dissecção. E, em alguns casos, pode ser necessário fazer mais de uma incisão, porque o trajeto é muito longo, você não consegue ressecar por um orifício único. Você resseca até determinada altura, depois abre uma nova incisão e depois segue ascendendo até a fossa tonsilar para ligar o mais alto com um fio absorvível. Existe descrito na literatura abordagem endoscópica, e com bons resultados, mas ele, na literatura, ele fala que é muito restrito, porque ele fala que é uma curva de aprendizado mais complexa, material caro, então é difícil de disseminar, tendo uma abordagem que, teoricamente, é pouco invasiva e com um resultado alto. Então, é utilizado, mas em campos restritos. Aqui é outra técnica que você pode usar durante o manejo cirúrgico. É uma fistulografia, você faz o cateterismo, injeta contraste e faz um raio-x. Lembrando, isso aqui não é para fazer o diagnóstico da fístula. O diagnóstico é o exame físico. Você vai ver um orifício que está tendo secreção ao longo do esternocleidomastoide. Isso aqui é um mecanismo que você pode utilizar para, durante o ato cirúrgico, saber quão longo essa fístula é e se ela termina em fundo cego ou se ela ascende. Então, isso aqui, essa radiografia foi feita com a criança anestesiada, já no processo de programação cirúrgica, e faz o raio-x. Se ela terminasse aqui, na altura mais baixa, o colega já sabia que ele não precisaria fazer uma ressecção mais longa. Mas aqui você viu que a entrada, aqui mais ou menos, pouco acima da fúrcula, até a entrada na fossa tonsilar. Então, ele teve que fazer uma ressecção longa. Agora eu vou falar do terceiro e quarto remanescentes branquiais. Vou colocá-las juntas numa avaliação só, porque assim, as duas juntas são raras, correspondem a menos de 4%, e elas têm uma similaridade anatômica. Elas são responsáveis para a formação da faringe, abaixo do ocioide, das paratireoides e do timo. E a relação principal delas é o ósseo interno. Elas desembocam no seio piriforme. Os sinais e sintomas, como eu vou mostrar na anatomia, elas são as que mais se manifestam com o processo infeccioso. Normalmente, em torno de 40% se manifestam
ou com tireoidite ou com abscesso cervical. E ela tem uma grande controvérsia também no momento da abordagem. Na literatura, ele diz que em torno que a idade corte de 8 anos, se as crianças forem operadas acima dessa idade, elas têm um índice de recidiva e de complicação menor no pós-cirúrgico. Se forem operados abaixo de 8 anos, a tendência é que se tenha mais complicações. Então, eles tentam fazer cirurgias menos invasivas, às vezes com abordagem endoscópica, e só quando passar dos 8 anos fazem a cirurgia completa. Mas isso é aplicado nas crianças que são oligossintomáticas ou assintomáticas, porque se ela teve um processo infeccioso, inflamatório, a tendência é que você opere para evitar novas complicações. Aqui falando um pouco da anatomia do terceiro. Normalmente, é difícil evoluir com seios e cistos. Normalmente, elas são fístulas. E aqui é a do terceiro arco. O ósseo externo é muito semelhante à fístula do segundo arco. Normalmente, ela é ao longo do esternocleido. O que muda muito na anatomia é que ela passa posterior à carótida e entra no seio piriforme. A abordagem cirúrgica, como eu falei, é endoscópica e convencional. Por quê? Você vai ressecar o trajeto, mas também é importante fazer uma abordagem endoscópica para avaliar o seio piriforme e ver se você conseguiu chegar até a porção do trajeto e, às vezes, fazer uma oclusão com cauterização interna também. A do quarto arco, ela já tem uma relação com o arco aórtico ou com subclávias. Ela tende a ser mais longa. A abordagem também é endoscópica, mas ela se faz necessário uma tireoidectomia parcial ipsilateral. Ela tem muita relação com a tireoide e passa próximo ali do seio piriforme, da cartilagem tireoide. Então, é mandatório você fazer uma tireoidectomia parcial. Ela não o que não é necessário você fazer na fístula do terceiro arco. Isso que é o doutor Mário Sérgio, até na apresentação dele, também falou dos diagnósticos diferenciais, né? Pode se manifestar como câncer. Esse aqui é uma foto de um artigo que a criança fez um caso bem raro, ela saiu de todos, é um relato de caso, que ela saiu de toda a epidemiologia do que deve ser feito, mas foi uma que se manifestou precocemente, a fístula, a criança tinha 4 meses de idade, se manifestou com cisto, não com a fístula, que é muito raro no quarto arco, e fez o abscesso. E com isso foi necessário ela ser operada com 9 meses de idade. Foi feita a abordagem da ressecção do cisto e da ressecção da tireoide. Isso aqui é um pequeno resumo do que deve ser feito com qualquer abordagem médica. Você, para dar o diagnóstico e para a avaliação adequada da criança, você tem que seguir o mesmo passo. É a anamnese. Você vai ver o tempo, há quanto tempo é aquela queixa. Lembrando que é uma patologia congênita. Ela está presente ao nascimento, mas nem sempre é notada. A criança vai nascer com cisto, ela nasce com a fístula, mas às vezes só nota na idade escolar ou pré-escolar. A relação com infecções respiratórias, se tem alguma, se só aparece durante a infecção, o exame físico, sempre avaliar o esternocleidomastoide, porque a lesão mais comum vai estar ali, que é a do segundo arco, fazer a palpação de todo o trajeto, porque às vezes na palpação você provoca a eliminação de secreções, fazer a otoscopia, no caso do primeiro arco, você avaliar se tem algum ósseo, se está relacionado à dor, uso racional dos exames de imagem. Por quê? Ultrassonografia, disparado, é o melhor exame para avaliar essas massas cervicais. Tudo que a gente já falou. Sem radiação, que a gente evita ao máximo na criança, ela consegue fazer um bom diagnóstico de diferenciais por caso dos cistos, que você vai avaliar se pode ser uma malformação linfovascular, pode avaliar se é um linfonodo, e vai ver no ultrassom um material espesso, bem delimitado, com relação com o esternocleidomastoide. Com isso, você dá o diagnóstico. A gente só reserva tomografia, ressonância, endoscopia para casos mais elaborados e mais raros, quando você está suspeitando de alguma tumoração, uma massa muito grande. O esofagograma, muito difícil de ser utilizado, ele tem uma baixa sensibilidade para a documentação da fístula, o diagnóstico da fístula normalmente é clínico,
E a fistulografia você dá preferência para usar no ato operatório. E o momento da cirurgia é o que eu já falei. Você vai avaliar a idade da criança, o tipo de lesão e qual abordagem vai ser utilizada. Lembrando sempre da abordagem na infecção. Se for necessário o cirurgião, vai ser necessário para drenar um abscesso. Não vai ser para se ressecar a fístula ou seio, porque você vai aumentar índice de recidiva e vai aumentar a taxa de complicações que pode lesar nervo ou outras estruturas nobres. E aqui um resumo final, só para lembrar da anatomia. A localização das lesões do primeiro arco. Auriculares, ela pode ser posterior ou anterior, normalmente é um pouco mais baixa para diferenciar das pré-auriculares tradicionais, que não são branquiais. A comunicação em qualquer local da orofaringe. Aqui é o tipo 1, que normalmente é restrito à região parotídea. Aqui é o tipo 2, que ela mergulha, pode sair no ângulo da mandíbula. Aqui, a lesão do segundo aparelho branquial, que ela tem relação com o esternocleidomastoide, o orifício externo, e ao longo de todo o trajeto pode ter o cisto ou o seio, né, comunicando na fossa tonsilar. E aqui a do terceiro arco, que ela está associada com o seio piriforme, então ela é o trajeto mais curto e a posição posterior à carótida. Aqui são as referências. Obrigado.